Vamos fazer uma leitura estratégica da Lei número 15.047 de 2024, que institui o regime disciplinar da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. Capítulo 1, Disposições Preliminares, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos servidores ocupantes de cargo efetivo de natureza policial ou de cargo em comissão da Polícia Federal e na Polícia Civil do Distrito Federal. Capítulo 2, das sanções e das infrações disciplinares. Seção 1, das sanções disciplinares, artigo 2º. São sanções disciplinares: inciso 1, advertência; 2, suspensão; 3, demissão e 4, cassação de aposentadoria. Decore: são sanções disciplinares: advertência, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Seção 2, das infrações punidas com advertência. Artigo 3º. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com advertência. Inciso 1. Deixar de atuar em expediente ou em procedimento que lhe tenha sido encaminhado. 2. Deixar de levar ao conhecimento de autoridade competente por via hierárquica representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, se não estiver na sua alçada a resolvê-lo. 3. Retirar indevidamente documento ou objeto da instituição policial. 4. Permutar o serviço sem autorização ou justificativa. 5. Deixar de tratar as pessoas com respeito. 6. Deixar de atualizar regularmente dados cadastrais que possam levar à sua imediata localização em prejuízo do serviço. 7. Deixar, quando acusado de prática de infração, de comunicar ao órgão correcional decisão judicial da qual tenha conhecimento que afete o andamento de seu processo administrativo disciplinar. Seção 3, das infrações punidas com suspensão. Subseção 1, das infrações relacionadas ao serviço público em geral. Artigo 4º. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 1 a 15 dias. Inciso 1. Negligenciar a guarda de objeto pertencente ao órgão e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenha sido confiado, possibilitando que se danifique ou extravie. 2. Apresentar-se ao trabalho com sinais de embriaguez ou sob a influência de drogas ilícitas, exceto no caso de patologia comprovada. 3. Deixar de identificar-se quando solicitado nos termos da lei e as circunstâncias o exigirem. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. E 5. Manifestar-se de forma discriminatória em ambiente de trabalho ou no exercício da função ou em razão dela. Artigo 5º. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 16 a 30 dias. Inciso 1. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, ato normativo ou obrigações assumidas em termo de ajustamento de conduta TAC. 2. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. 3. Desrespeitar ou procrastinar injustificadamente o cumprimento de decisão ou ordem judicial. 4. Deixar de apurar injustificadamente fatos caracterizados como infração disciplinar que tenham chegado ao seu conhecimento cometidos por servidores da instituição. Subseção 2, das infrações relacionadas ao serviço policial. Artigo 6º. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 16 a 30 dias. Inciso 1. Da causa culposamente a fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. 2. Disparar acidentalmente arma de fogo ou acionar munição em desconformidade com as técnicas de manuseio. 3.
deixar de comunicar ao juiz competente a prisão em flagrante de qualquer pessoa no prazo legal. 4. Permitir ou concorrer para que preso tenha acesso ou conserve em seu poder instrumento com o qual possa causar lesão em si ou em terceiros. 5. Praticar injúria, vias de fato ou lesão corporal de natureza leve fora do local de serviço por motivo relacionado ao exercício da função. E 6. Da causa injustificadamente acidente na condição de viatura policial ou de veículo apreendido ou com autorização de uso. Parágrafo 1º. Se da conduta previsto no inciso 2 do caput deste artigo resultar risco à integridade física de alguém, a pena será aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Na hipótese da conduta prevista no inciso 6º do caput deste artigo, quando não houver indícios de dolo, a reparação do dano isentará o servidor de responsabilidade disciplinar. Artigo 7º. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 31 a 45 dias. Inciso 1. Cometer a pessoa estranha à instituição fora dos casos previstos em lei ou de forma injustificada o desempenho de encargo que competir a si ou a seus subordinados. 2. Permitir ou concorrer para que preso tenha acesso a qualquer meio de comunicação fora dos casos previstos em lei. 3. Ceder ou emprestar dispositivo de identificação ou de uso estritamente policial a pessoas estranhas à atividade policial. E 4. Usar ou permitir que outro use ou se sirva de qualquer bem pertencente à instituição ou sob sua guarda, cuja posse ou utilização lhe esteja confiada para fim diverso daquele a que se destina. Artigo 8º. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 46 a 60 dias. Inciso 1. Impedir ou prejudicar o andamento do serviço deliberadamente no exercício de suas atribuições. 2. Faltar com a verdade no exercício de suas funções em prejuízo do serviço. 3. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de obrigação relacionada às atribuições do cargo. E 4. Dar causa intencionalmente a extravio ou danificação de objeto ou bem pertencente à instituição policial ou sob a sua guarda e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, esteja confiado à sua guarda. Subseção 3 das infrações relacionadas à hierarquia e à disciplina. Artigo 9º. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 16 a 30 dias. 1. Negligenciar ou descumprir ordem legítima. 2. Faltar ao serviço ou deixar de comunicar com antecedência à respectiva chefia a impossibilidade do comparecimento salvo motivo justo. 3. Levar ao conhecimento de outro órgão um assunto relacionado com a sua atividade sem antes submetê-lo a superior hierárquico salvo motivo justo. Artigo 10. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 31 a 45 dias. Inciso 1. Induzir ou concorrer para não ser cumprida injustificadamente ordem legítima ou concorrer para que seja retardada a sua execução. 2. Deixar de atender a convocação para missão ou operação policial da qual tenha sido comunicado, bem como dela se ausentar sem expressa autorização da autoridade competente, salvo motivo justo. E 3. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. Subseção 4 das infrações relacionadas à imagem da instituição policial. Artigo 11. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 16 a 30 dias. Inciso 1. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoa de notórios antecedentes criminais, salvo motivo de serviço ou em razão de vínculos familiares. 2.
usar indevidamente a identificação funcional em benefício próprio de terceiro. E 3, indicar ou insinuar nome de advogado ou de escritório de advocacia para atuar em procedimento administrativo ou inquérito policial em trâmite no órgão a que pertença. Artigo 12. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 31 a 45 dias. Inciso 1. Divulgar sem estar autorizado informação de caráter restrito de que tenha ciência em razão da função policial ou propiciar a sua divulgação em prejuízo do serviço. 2. Divulgar sem estar autorizado investigação que esteja sob a sua responsabilidade ou que dela tenha conhecimento, bem como meios ou técnicas investigativas ou propiciar a sua divulgação em prejuízo do serviço. 3. Praticar em serviço ou fora dele ato lesivo à imagem da instituição ou que concorra para comprometer a função policial. Inciso 4. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou em função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. Inciso 7. Difundir informação ou notícia relacionadas às atribuições da instituição que saiba ou deveria saber inverídica. Aguarde bem esse inciso 7º que diz difundir informação ou notícia relacionadas às atribuições da instituição que saiba ou deveria saber inverídica. É uma infração disciplinar punível com suspensão de 31 a 45 dias, estudo estratégico. Subseção 5 das infrações relacionadas à prática de atos com abuso de poder, artigo 13. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 61 a 75 dias, inciso 1. Praticar vias de fato contra alguém ou lesão corporal de natureza leve no local de trabalho. 2. Expor pessoa a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma habitual no exercício de suas atividades. Artigo 14. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com suspensão de 76 a 90 dias. Inciso 1. Atentar com abuso de autoridade ou prevalecendo-se dela contra a inviolabilidade de domicílio. 2. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual com abuso de poder. 3. Levar à prisão ou nela conservar pessoa que se propõe a prestar fiança permitida em lei. 4. Fazer uso indevido de arma de fogo, ameaçando ou colocando em risco a integridade física ou a vida de terceiros. 6. Praticar ato lesivo à honra ou ao patrimônio da pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio de poder. Seção 4 das infrações punidas com demissão, artigo 15. São infrações disciplinares praticadas por servidor puníveis com demissão. Inciso 1. Acumular cargos, empregos e funções públicas, salvo as hipóteses previstas na Constituição Federal e na Lei. 2. Participar da gerência ou da administração de empresa, de fato ou de direito, qualquer que seja a sua natureza. 3. Exercer a qualquer título atividade remunerada incompatível com a atividade policial. 5. Apresentar-se ao trabalho habitualmente com sinais de embriaguez ou sob a influência de drogas ilícitas, exceto no caso de patologia comprovada. 6. Prevalecer-se abusivamente da condição de servidor policial com vistas a obter proveito para si ou para outrem. 7. Prevalecer-se abusivamente da condição de superior hierárquico ou da ascendência inerente ao exercício de emprego, de cargo ou de função para obter vantagem ou favorecimento sexual. 9. Faltar ao serviço injustificadamente pelo período de 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no período de 12 meses. 10. Solicitar, receber, exigir ou aceitar comissões ou oferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto em razão das atribuições que exerce. 11. Revelar indevidamente fato
ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou da função em prejuízo da investigação policial ou da imagem da instituição. 12. Promover ou facilitar intencionalmente a fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. 13. Praticar ato definido em lei como improbidade administrativa. E 14. Praticar crime hediondo ou equiparado. Parágrafo 1º. Será aplicada a penalidade de demissão por contumácia em razão da prática de nova infração disciplinar, punível com suspensão nos casos em que forem praticadas 4 ou mais infrações administrativas punidas com essa penalidade no período de 10 anos, contado da data da primeira condenação. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 13 aplica-se a atos que por sua natureza comprometam o exercício da função policial. Seção 5 da aplicação da sanção disciplinar, artigo 16. Para a fixação da sanção base serão considerados, inciso 1, a natureza da infração, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada. 2, os danos para o exercício público decorrentes da infração cometida. 3, a repercussão do fato interna e externamente. E 4, os antecedentes do servidor. Parágrafo único. Após a fixação da sanção base, serão consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes, vedada a fixação da penalidade além do máximo ou aquém do mínimo estabelecido e as causas de aumento e diminuição de pena. Artigo 17. Quando o servidor, mediante mais de uma ação ou omissão, infringir mais de um dispositivo disciplinar, será punido com as respectivas sanções cumulativamente. Artigo 18. Se o servidor, mediante uma só ação ou omissão, praticar 2 ou mais infrações idênticas ou não, aplicar-se-á a mais grave das sanções cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Artigo 19. Quando o servidor, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar 2 ou mais infrações e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes às subsequentes tiverem sido reconhecidas como continuação da primeira, aplicar-se-á a sanção de uma só delas, se idênticas, ou a na mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Seção 6 das circunstâncias agravantes e atenuantes, artigo 20. São circunstâncias que sempre agravam a penalidade, quando não constituem ou qualificam a infração. Inciso 1, a reincidência. E 2, o cometimento da infração. A linha A, com abuso de autoridade, ou B, em concurso de pessoas. Parágrafo 1º. Opera-se a reincidência quando o servidor comete nova infração depois de transitar em julgado a decisão que o tenha condenado por infração anterior. Parágrafo 2º. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento da sanção e a infração posterior tenha decorrido o prazo de cancelamento previsto no artigo 123 desta lei. Artigo 21. São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade. Inciso 1. Primariedade. 2. Elogio registrado em assentamento funcional. 3. Desconhecimento justificável de norma administrativa. 4. Motivo de relevante valor social ou moral. 5. Estado físico, psicológico, mental ou emocional abalado que influencie ou seja decisivo para a prática da infração disciplinar. E 6. O servidor haver, a linha A, procurado espontaneamente e com eficiência evitar ou minimizar as consequências do ato ou haver antes do julgamento reparado dano. B, confessado espontaneamente perante a autoridade processante a autoria da infração. C, colaborado de forma espontânea para a elucidação do fato objeto da apuração, com indicação dos envolvidos e das circunstâncias em que foi praticada a suposta infração disciplinar. Ou D, cometido a infração disciplinar sob coação a que podia resistir ou em cumprimento à ordem de autoridade superior. Artigo 22.
No concurso de agravantes e atenuantes, a sanção deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendidas como tais as consequências do ato, a colaboração espontânea e a reincidência. Seção 7 da forma, das condições e das consequências da aplicação da sanção. Artigo 23. A advertência será aplicada por escrito e deverá constar do assentamento individual do servidor, inclusive se ele estiver aposentado na ocasião da aplicação. Parágrafo único. No caso de reincidência específica, poderá ser aplicada a pena de suspensão de 1 a 15 dias. Artigo 24. A suspensão, que não excederá a 90 dias, consiste no afastamento do exercício do cargo e na perda da remuneração equivalente aos dias de cumprimento da sanção, período durante o qual não haverá contagem de tempo de serviço. Parágrafo 1º. Cada dia de suspensão aplicada acarretará perda de 1 dia para fins de progressão funcional. Parágrafo 2º. O afastamento preventivo e a aplicação da suspensão não causarão a interrupção do interstício para a progressão funcional dos policiais abrangidos por esta lei. Parágrafo 3º. O servidor aposentado somente responderá a procedimento administrativo disciplinar por condutas praticadas anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 4º. A suspensão aplicada ao servidor aposentado será registrada nos assentamentos funcionais e implicará o desconto nos proventos de aposentadoria de valor equivalente a 50% dos dias da sanção imposta. Artigo 25. A demissão consistirá na perda do vínculo funcional. Artigo 26. A cassação de aposentadoria será aplicada ao servidor que em atividade praticar infração disciplinar sujeita a penalidade de demissão. Capítulo 3 do procedimento disciplinar, seção 1 do juízo de admissibilidade, artigo 28. O juízo de admissibilidade é o ato administrativo por meio do qual a autoridade competente para instauração do procedimento disciplinar decide de forma fundamentada, inciso 1, pelo arquivamento de denúncia de representação ou de relato de irregularidade, 2, pela celebração de TAC, 3, pela instauração de procedimento investigativo no caso de falta de informações ou de impossibilidade de obtê-las, ou 4, pela instauração de processo administrativo disciplinar. Artigo 29. As denúncias, as representações ou os relatos que noticiem a ocorrência de suposta infração disciplinar deverão ser objeto de juízo de admissibilidade que avalie a existência de indícios que justifiquem a sua apuração, bem como a espécie de procedimento investigativo ou processo disciplinar cabível. Parágrafo 1º. A denúncia ou a representação que não contiver os indícios mínimos que possibilitem sua apuração será motivadamente arquivada. Parágrafo 2º. A autoridade competente poderá motivadamente deixar de deflagrar processo administrativo disciplinar caso verifique a ocorrência de prescrição antes de sua instauração. Seção 2 da competência para instauração, artigo 30. Compete ao diretor-geral, ao corregedor-geral, aos superintendentes regionais, aos corregedores regionais e aos chefes de delegacias descentralizadas instaurar procedimento disciplinar que envolva servidores da Polícia Federal, conforme estabelecido em normativo da instituição. Artigo 31. A competência para instauração de procedimento disciplinar no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal obedecerá ao disposto em legislação própria. Artigo 32. O servidor que tomar conhecimento de infração disciplinar deverá providenciar o imediato encaminhamento da notícia pelas vias adequadas à autoridade competente para a apuração. Seção 3 do termo de ajustamento de conduta, artigo 33. O termo de ajustamento de conduta, TAC, é um instrumento de resolução consensual de conflitos
em casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo. Parágrafo único. Dever-se-á optar pela celebração do TAC com vistas à eficiência, à efetividade e à racionalização de recursos públicos, desde que atendidos os requisitos previstos nesta lei. Artigo 34. Considera-se infração disciplinar de menor potencial ofensivo a conduta punível com advertência ou com suspensão de até 30 dias. Artigo 35. O TAC somente será celebrado quando o investigado, inciso 1, encontrar-se no exercício de suas funções. 2. Não tiver registro vigente de penalidade disciplinar em seus assentamentos funcionais. 3. Não tiver firmado TAC nos últimos 2 anos contados a partir da publicação do instrumento. E 4. Tiver ressarcido ou se comprometido a ressarcir eventual dano causado à administração pública. Parágrafo 1º. Não incidirá a restrição prevista no inciso 2 do caput deste artigo quando a infração de menor potencial ofensivo tiver sido cometida em momento prévio ao TAC anteriormente celebrado. Parágrafo 2º. O eventual ressarcimento ou compromisso de ressarcimento de dano causado à administração pública deverá ser comunicado à área de gestão de pessoas da instituição para aplicação, se for o caso, da possibilidade de parcelamento a pedido do interessado. Artigo 36. Por meio do TAC, o servidor interessado compromete-se a ajustar sua conduta e a observar os deveres e as proibições previstos na legislação vigente, bem como a cumprir outros compromissos eventualmente propostos pelo órgão ou entidade com os quais voluntariamente tenha concordado. Parágrafo único. A assinatura do TAC não configura reconhecimento pelo servidor de sua responsabilidade sobre os fatos. Artigo 37. A celebração do TAC será realizada pela autoridade competente para instauração do procedimento disciplinar. Artigo 38. A proposta de TAC poderá, inciso 1, ser oferecida de ofício pela autoridade competente para sua celebração. 2. Ser sugerida pela comissão ou pelo servidor responsável pela condução do procedimento disciplinar. Ou 3. Ser apresentada pelo servidor interessado a qualquer tempo até o julgamento do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. A proposta de TAC poderá ser sugerida pelo responsável pelo procedimento disciplinar a qualquer tempo, nos casos em que as provas produzidas indicarem a necessidade de reenquadramento da conduta do acusado como de menor potencial ofensivo. Parágrafo 2º. A proposta de TAC sugerida por comissão ou pelo servidor responsável pela condição de procedimento disciplinar ou apresentada pelo interessado poderá ser indeferida quando ausente alguma das condições para sua celebração. Artigo 39. O TAC deverá conter, inciso 1, a qualificação do servidor envolvido. 2. Os fundamentos de fato e de direito para sua celebração. 3. A descrição das obrigações assumidas. 4. O prazo e o modo para o cumprimento das obrigações. E 5. A forma de fiscalização das obrigações assumidas. Artigo 40. As obrigações estabelecidas pela administração pública deverão ser proporcionais e adequadas à conduta praticada com vistas a prevenir a ocorrência de nova infração e a compensar eventual dano. Parágrafo 1º. As obrigações estabelecidas no TAC poderão compreender, entre outras, inciso 1, a reparação do dano causado. 2, a participação em cursos com vistas à correta compreensão de seus deveres e proibições ou a melhoria da qualidade do serviço desempenhado. 3. O acordo relativo ao cumprimento de horário de trabalho e à compensação de horas não trabalhadas. 4. O cumprimento de metas de desempenho. 5. A sujeição a controles específicos relativos à conduta irregular praticada. Parágrafo 2º. O prazo de cumprimento das obrigações previstas no TAC não poderá ser superior a 2 anos. Parágrafo 3º. A inobservância das obrigações estabelecidas no TAC caracteriza a infração prevista no inciso 1 do caput do artigo 5º desta lei. Artigo 41.
Após a celebração do TAC, será publicado extrato do termo no veículo oficial de publicação de atos da instituição ou no diário oficial com inciso 1, o número do processo, 2, o nome do servidor celebrante, 3, a descrição genérica do fato, parágrafo único. A chefia imediata do servidor celebrante do TAC será responsável pelo acompanhamento do efetivo cumprimento das obrigações por ele assumidas. Artigo 42. O TAC será registrado nos assentamentos funcionais do servidor celebrante e não contará como antecedente. Parágrafo 1º. Declarado o cumprimento das condições do TAC pela chefia imediata do servidor, não será instaurado nenhum procedimento disciplinar relacionado aos mesmos fatos objeto do ajuste. Parágrafo 2º. No caso de descumprimento do TAC, a chefia imediata comunicará de imediato o órgão correcional que adotará as providências necessárias à instauração ou à continuidade do respectivo procedimento disciplinar sem prejuízo da apuração relativa à inobservância das obrigações previstas no TAC. Parágrafo 3º. A celebração do TAC suspenderá a prescrição até o recebimento pela autoridade celebrante da declaração a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Seção 4 dos procedimentos disciplinares, subseção 1 das espécies de procedimentos disciplinares, artigo 43. Constituem procedimentos disciplinares, inciso 1, investigação preliminar sumária, 2, sindicância patrimonial, 3, processo administrativo disciplinar e 4, processo administrativo disciplinar sumário. Decore, constitui procedimentos disciplinares, investigação preliminar sumária, sindicância patrimonial, processo administrativo disciplinar e processo administrativo disciplinar sumário. Subseção 2 da investigação preliminar sumária. Artigo 44. A investigação preliminar sumária é procedimento investigativo de caráter preparatório, não contraditório e não punitivo que objetiva a coleta de informações para análise acerca da existência dos elementos de autoria e de materialidade. Artigo 45. A IPS, que é a investigação preliminar sumária, será instaurada de ofício ou com fundamento em representação ou denúncia por meio de despacho, dispensada a sua publicação. Artigo 46. A IPS, que é a investigação preliminar sumária, será processada por servidor designado pela autoridade instauradora, observados pelos menos os seguintes atos de instrução. Inciso 1. Exame inicial das informações e das provas existentes no momento da ciência dos fatos pela autoridade instauradora. 2. Realização de diligências e oitivas. 3. Produção de informações necessárias para averiguar a procedência da representação da denúncia. 4. Manifestação conclusiva e fundamentada que indique o cabimento de instauração de processo administrativo disciplinar, a possibilidade de celebração de TAC ou arquivamento da representação ou da denúncia. Artigo 47. O prazo para a conclusão da IPS não excederá a 90 dias. Decore. O prazo para investigação preliminar sumária, que é o IPS, não excederá a 90 dias. Decorou. O prazo para a conclusão da investigação preliminar sumária não excederá a 90 dias. O prazo para a conclusão da IPS não excederá a 90 dias. Duvido mais você errar se cair na prova. Artigo 48. Ao final da IPS, o responsável pela sua condução deverá recomendar, inciso 1, o arquivamento caso não haja indícios de autoria e de materialidade da infração e não sejam aplicáveis penalidades administrativas. 2. A instauração de processo administrativo disciplinar caso conclua pela existência de indícios de autoria e de prova de materialidade e pela viabilidade da aplicação de penalidades administrativas. Ou 3. A celebração de TAC, que é termo de ajustamento de condutas, o famoso TAC. Subseção 3 da sindicância patrimonial, artigo 49. A sindicância patrimonial, que é a SIMPA, SIMPA é sindicância patrimonial,
constitui procedimento investigativo de caráter preparatório, não contraditório e não punitivo, destinado a avaliar indícios de enriquecimento ilícito de servidor, inclusive evolução patrimonial incompatível com seus recursos e suas disponibilidades. Artigo 50. Assim que a sindicância patrimonial será instaurada por meio de despacho, dispensada a sua publicação e processada por comissão permanente. Artigo 51. O prazo para a conclusão da que a sindicância patrimonial será de 90 dias, prorrogável por igual período. Decorou? O prazo para a conclusão da que a sindicância patrimonial será de 90 dias, prorrogável por igual período. Artigo 52. A comissão da que a sindicância patrimonial poderá requisitar a quaisquer órgãos de entidades detentores de dados, tais como cartórios, departamentos estaduais de trânsito e juntas comerciais, informações relativas ao patrimônio do servidor sindicado, bem como de outras pessoas físicas e jurídicas que possam guardar relação com o fato sob apuração. Artigo 53. A apresentação de informações e de documentos fiscais ou bancários pelo servidor sindicado ou pelas demais pessoas que possam guardar relação com o fato sob apuração, independentemente de solicitação da comissão, implicará a renúncia aos sigilos fiscal e bancário das informações apresentadas para fins da apuração disciplinar nos termos da legislação vigente. Artigo 54. O relatório final da deverá ser conclusivo quanto à existência ou não de indícios de enriquecimento ilícito e deverá recomendar, inciso 1, o arquivamento, caso não haja indícios de autoria e de materialidade da infração e não sejam aplicáveis penalidades administrativas, ou 2, a instauração de processo administrativo disciplinar, caso conclua pela existência de indícios de autoria e de prova de materialidade pela viabilidade da aplicação de penalidades administrativas. Artigo 55. Confirmados os indícios de enriquecimento ilícito, a autoridade julgadora dará de imediato conhecimento do fato, inciso 1, no caso da União, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e à Advocacia Geral da União. Inciso 2, no caso do Distrito Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Subseção 4 do processo administrativo disciplinar, artigo 56. O processo administrativo disciplinar, PAD, é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração disciplinar praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo único. Poderão ser aplicadas por meio do PAD as penalidades de advertência, de suspensão até 90 dias, de demissão ou de cassação de aposentadoria. Decore o parágrafo único. Poderão ser aplicadas por meio do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, as penalidades de advertência, de suspensão até 90 dias, de demissão ou de cassação de aposentadoria. Subseção 5 do processo administrativo disciplinar sumário, artigo 57. O processo administrativo disciplinar sumário destina-se a apurar a responsabilidade de servidor no caso das infrações de acúmulo ilegal de cargos públicos, de inassiduidade habitual ou de abandono de cargo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Decora o artigo 57. O processo administrativo disciplinar sumário destina-se a apurar a responsabilidade de servidor no caso das infrações de acúmulo ilegal de cargos públicos, de inassiduidade habitual ou de abandono de cargo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo 1º. Poderão ser aplicadas por meio de PADs as penalidades de demissão
ou de cassação de aposentadoria. Decorou? Poderão ser aplicadas por meio do processo administrativo disciplinar sumário as penalidades de demissão ou de cassação de aposentadoria. Parágrafo 2º. Quando houver dúvida acerca da natureza da infração disciplinar a ser apurada, a autoridade competente deverá decidir pela instauração de PAD. Artigo 58. O PADES, que é o procedimento administrativo disciplinar sumário, será instaurado por meio de portaria que deverá ser publicada no veículo oficial de publicação de atos da instituição e processado por comissão permanente para a condução de processos administrativos disciplinares. Parágrafo 1º. O PADES, que é o processo administrativo disciplinar sumário, deverá ser instruído previamente a sua instauração com as provas que caracterizam a autoria e a materialidade da falta disciplinar sob apuração. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão do PADES não excederá 45 dias e poderá ser prorrogado por 30 dias. Decorou? O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar sumário não excederá a 45 dias e poderá ser prorrogado por 30 dias. Parágrafo 3º. A notificação prévia do acusado não é cabível no PADES. Decore, a notificação prévia do acusado não é cabível no processo administrativo disciplinar sumário. Parágrafo 4º. Quando houver necessidade justificada de produção de atos instrutórios não consubstanciados em prova documental, deverá preferencialmente ocorrer a conversão do rito sumário em ordinário. Artigo 59. O ato instaurador do PADES descreverá os fatos que caracterizam a autoria e a materialidade da suposta infração disciplinar. Capítulo 4 do Processo Administrativo Disciplinar, seção 1, Disposições Gerais, artigo 60. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante processo administrativo disciplinar, assegurados ao acusado a ampla defesa e o contraditório, observado o disposto no capítulo 3 desta lei, artigo 61. O processo administrativo disciplinar será instaurado por meio de portaria. Decore, o processo administrativo disciplinar será instaurado por meio de portaria, cujo extrato deverá ser publicado no veículo oficial de publicação de atos da instituição e processado por comissão permanente. Artigo 62. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão permanente composta de 3 servidores estáveis. Parágrafo 1º. O presidente da comissão permanente e seus membros deverão ser ocupantes de cargo efetivo superior ao do acusado ou de mesmo nível. Parágrafo 2º. A comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente e a indicação poderá recair em um de seus membros. Parágrafo 3º. Não poderão participar da comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Artigo 63. O acusado deverá ser notificado pela comissão sobre a instauração do processo administrativo disciplinar, facultado a ele o direito de acompanhar todos os atos instrutórios pessoalmente ou por meio de procurador. Artigo 64. Em quaisquer atos de comunicação processual, no caso de recusa de seu recebimento, deverá ser lavrado termo próprio por membro ou secretário da comissão do processo administrativo disciplinar com assinatura de 2 testemunhas, o que implicará a presunção de ciência do destinatário. Artigo 65. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá a 90 dias, contado da publicação do extrato da portaria instauradora, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo único. As reuniões da comissão serão registradas em atas, que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção 2 do afastamento preventivo, artigo 66. Como medida cautelar e a fim de que o servidor policial não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 90 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º.
O afastamento preventivo poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento preventivo, será exigida do servidor policial a entrega ao chefe imediato da carteira funcional e da arma de fogo de propriedade da instituição, salvo decisão fundamentada da autoridade instauradora em sentido contrário, consideradas a natureza da infração ou suas circunstâncias. Parágrafo 3º. A autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar determinará o afastamento preventivo quando o acusado estiver respondendo a procedimento disciplinar pela prática, em tese, das infrações previstas nos incisos 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 3 do caput do artigo 15 desta lei, bem como que possam vir a configurar os crimes de peculato mediante erro de outrem, de concussão, de corrupção passiva e de facilitação de contrabando ou descaminho. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo 3º deste artigo, a comissão deverá, na primeira oportunidade, manifestar-se pela necessidade de manutenção do afastamento preventivo e a qualquer tempo por sua revogação. Parágrafo 5º. Se não for revogado, o afastamento preventivo será mantido até decisão final do processo administrativo disciplinar. Seção 3 das fases do processo administrativo disciplinar. Subseção 1, disposições gerais, artigo 67. A comissão permanente exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração pública. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 68. O processo administrativo disciplinar desenvolver-se-á nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do extrato da portaria instauradora. 2. Instrução, que compreende apuração, defesa e relatório. Inciso 3, julgamento. Decora o artigo 68. O processo administrativo disciplinar desenvolver-se-á nas seguintes fases: instauração com a publicação do extrato da portaria instauradora, instrução que compreende apuração, defesa e relatório e julgamento. Subseção 2 da instauração, artigo 69. O ato de instauração do processo administrativo disciplinar conterá a exposição do fato a ser apurado com todas as suas circunstâncias até então conhecidas, a qualificação do acusado, a classificação provisória da infração e o número do procedimento que lhe deu causa. Artigo 70. O extrato do ato de instauração que será publicado em veículo de comunicação interna indicará o número do protocolo ou outro elemento identificador do expediente que noticiou o fato. Artigo 71. O gozo pelo acusado de licença ou de outro afastamento previsto em lei não obsta a instauração de procedimento disciplinar. Subseção 3 da instrução, artigo 72. Na fase de instrução que compreende apuração, defesa e relatório, serão assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa com a utilização dos meios e dos recursos admitidos em direito. Artigo 73. Os autos de eventual procedimento preliminar integrarão o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o procedimento preliminar concluir que a infração está caracterizada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará à autoridade instauradora as peças necessárias à abertura de inquérito policial e fará consignar nos autos essa providência, independentemente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 74. Na fase de instrução, a comissão permanente promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis com vistas à coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e a peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 75. É assegurado ao servidor pessoalmente ou por intermédio de procurador arrolar e solicitar a requisição de testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º.
O presidente da comissão permanente poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 76. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedito pelo presidente da comissão, cuja segunda via, consciente do interessado, deverá ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe do local de trabalho onde servir, com a indicação de dia e hora marcados para inquirição. Artigo 77. O depoimento será prestado oralmente, preferencialmente por videoconferência, e poderá ser reduzido a termo por decisão do presidente da comissão, não permitindo a testemunha levá-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a cariação entre os depoentes. Artigo 78. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão permanente promoverá o interrogatório do acusado. Parágrafo 1º. No caso de haver mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, vedado a ele interferir nas perguntas e nas respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 79. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão permanente proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual deverá participar pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apensado ao processo principal. Artigo 80. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. Não caberá a indiciação do servidor se, com as provas colhidas, ficar comprovado, inciso 1, não haver infração disciplinar. 2, não ter sido ele o autor da infração disciplinar. 3, está extinta a punibilidade. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º deste artigo, a comissão permanente deverá elaborar o seu relatório, que concluirá pelo arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vistas do processo. Parágrafo 4º. Se houver 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 5º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 6º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que tiver feito a citação com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 81. O indiciado que mudar de residência ficará obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 82. Se o indiciado estiver em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar a defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias, contado da última publicação do edital. Artigo 83. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar designará servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível. Artigo 84. Apreciada a defesa, a comissão permanente elaborará relatório minucioso
no qual resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se tiver baseado para formar sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 85. O processo administrativo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que tiver determinado a sua instauração para julgamento. Subseção 4 do julgamento, artigo 86. No prazo de 20 dias corridos, contado do recebimento do processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar, este será encaminhado à autoridade competente que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Se houver mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Artigo 87. O julgamento acatará o relatório da comissão permanente, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão permanente contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta ou abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 88. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que tiver determinado a instauração do processo administrativo disciplinar ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a reabertura ou a instauração de novo processo. Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implicará nulidade do processo. Artigo 89. São competentes para imposição de sanção disciplinar ao servidor da Polícia Federal. Inciso 1. O presidente da República, nos casos de demissão e de cassação de aposentadoria. 2. O diretor-geral, no caso de suspensão de 61 até 90 dias. 3. O corregedor-geral e os superintendentes regionais, no caso de suspensão de até 60 dias. E 4. Os chefes de delegacias descentralizadas, no caso de suspensão de até 30 dias, em processos instaurados na respectiva delegacia. Decora o artigo 89 porque estratégicos são competentes para imposição de sanção disciplinar ao servidor da Polícia Federal. O presidente da República, nos casos de demissão e de cassação de aposentadoria, o diretor-geral, no caso de suspensão de 61 até 90 dias, o corregedor-geral e os superintendentes regionais, no caso de suspensão de até 60 dias, os chefes de delegacia descentralizada, no caso de suspensão de até 30 dias, em processos instaurados na respectiva delegacia. Parágrafo único. Será permitida a delegação da competência para imposição de sanção disciplinar. Seção 4 do recurso administrativo e da revisão, artigo 91. Da decisão da autoridade julgadora caberá recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade julgadora a qual tiver proferido a decisão que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhá-lo à autoridade superior. Parágrafo 2º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar antes de encaminhar o recurso à autoridade superior as razões da aplicabilidade ou da inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 92. O recurso tramitará por, no máximo, 3 instâncias administrativas. Artigo 93. O acusado tem legitimidade para interpor recurso pessoalmente ou por intermédio de seu procurador. Artigo 94. O prazo para interposição de recurso é de 10 dias, contados da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1º.
O recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias contados do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º deste artigo poderá ser prorrogado por igual período exigida justificativa explícita. Artigo 95. O recurso será interposto por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Artigo 96. Salvo disposição em sentido contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Decore. Salvo disposição em sentido contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Se houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efetivo suspensivo ao recurso. Guarde bem, se houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Mas a regra, o recurso não tem efeito suspensivo. Artigo 97. O recurso não será conhecido quando interposto, inciso 1, fora do prazo, 2, perante o órgão competente, 3, por quem não seja legitimidade, 4, após exaurida a esfera administrativa. Decore. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, perante órgão incompetente, por quem não seja legitimado, após exaurida a esfera administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, que é perante órgão incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente e a ele devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2º. O não comparecimento do recurso não impedirá a administração pública de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Decore. O não conhecimento do recurso não impedirá a administração pública de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Parágrafo 3º. Na hipótese de interposição de recurso perante o órgão incompetente, não caracterizado erro grosseiro, a administração pública promoverá a correção de fluxo e o encaminhará à autoridade competente. Artigo 98. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para formular suas alegações antes da decisão. Artigo 99. Se o recorrente alegar violação de enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou da inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 100. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dá-se à ciência, à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 101. Os processos administrativos disciplinares dos quais resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo 1º. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento, de ausência ou de desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida por seu procurador. Artigo 102. No processo revisional, o ônus da prova caberá ao recorrente. Decore. No processo revisional, o ônus da prova caberá ao recorrente.
requerente. Decorou? No processo revisional, o ônus da prova caberá ao requerente. Artigo 103. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Artigo 104. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou da entidade no qual se tenha originado o processo disciplinar. Artigo 105. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e a inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 106. A comissão permanente revisora terá o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 107. Aplicam-se aos trabalhos da comissão permanente revisora, no que couber, as normas e os procedimentos próprios da comissão do processo administrativo disciplinar. Artigo 108. O julgamento da revisão caberá à autoridade que tiver aplicado a penalidade. Decore: o julgamento da revisão caberá à autoridade que tiver aplicado a penalidade. Artigo 108. O julgamento da revisão caberá à autoridade que tiver aplicado a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento da revisão será de 20 dias, contado do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 109. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada e serão restabelecidos todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Decore, explicam nas provas o artigo 109, principalmente na Lei 8.102/90, e agora nessa lei também vai cair, porque diz que julgada procedente a revisão será declarada sem efeito a penalidade aplicada e serão restabelecidos todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Capítulo 5 da extinção da punibilidade, artigo 110. Extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do servidor. 2, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como infração disciplinar. Ou 3, pela prescrição. Decore: extingue-se a punibilidade pela morte do servidor, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como infração disciplinar ou pela prescrição. Artigo 111. A ação disciplinar prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quanto a infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2, em 2 anos, quanto a infrações puníveis com suspensão. Inciso 3, em 180 dias, quanto às infrações puníveis com advertência. Decore o artigo 111, vai cair na prova. A ação disciplinar prescreve em 5 anos, quanto a infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quanto a infrações puníveis com suspensão, e em 180 dias, quanto a infrações puníveis com advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa da data em que o fato se tenha tornado conhecido pela autoridade competente para instauração de procedimento disciplinar. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares tipificadas como crime. Artigo 112. A instauração de processo administrativo disciplinar acusatório interrompe a contagem do prazo prescricional, que voltará a fluir decorridos, inciso 1, 200 dias no PAD e, inciso 2, 95 dias no PADES, que é o processo administrativo disciplinar sumário. Então, guarde bem o artigo 112. A instauração de processo administrativo disciplinar acusatório interrompe a contagem do prazo prescricional, que voltará a fluir decorridos 200 dias no PAD, que é o processo administrativo disciplinar, e 95 dias no processo administrativo disciplinar sumário. Parágrafo único. A interrupção do prazo prescricional ocorre apenas uma vez a partir da data de publicação da portaria de instauração do primeiro processo administrativo disciplinar acusatório. Artigo 113. Na hipótese de decisão judicial que determine a suspensão do andamento de processo administrativo disciplinar,
o prazo de prescrição será suspenso enquanto perdurarem os efeitos da decisão. Parágrafo único. Os órgãos correcionais deverão realizar o acompanhamento dos processos judiciais que determinarem a suspensão do andamento do processo administrativo disciplinar. Capítulo 6, disposições finais e transitórias. Artigo 114. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Artigo 115. A sentença penal que reconhecer a inexistência do fato ou de sua autoria tem força vinculante no processo administrativo disciplinar. Artigo 116. Se no curso do procedimento disciplinar surgirem indícios da prática de crime, o presidente do feito encaminhará à autoridade instauradora as peças necessárias à abertura de inquérito policial e fará consignar nos autos essa providência. Artigo 117. Encerrado o processo administrativo disciplinar, se for verificado que a infração constitui crime, o processo será remetido ao Ministério Público para eventual promoção da ação penal. Artigo 118. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos os levará ao conhecimento do Ministério Público. Artigo 119. É dever do servidor acusado comunicar aos órgãos correcionais todas as decisões judiciais relacionadas a seu processo administrativo disciplinar. Artigo 120. Serão assegurados transporte e diárias. Inciso 1. Ao servidor convocado para prestar depoimentos fora da sede de seu local de trabalho, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado, quando não for possível a realização do ato por meio eletrônico. 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Artigo 121. Publicada a decisão do processo administrativo disciplinar, o órgão de pessoal, após promover as anotações cabíveis nos assentamentos funcionais, notificará o servidor para o imediato cumprimento da penalidade. Artigo 122. A aplicação de penalidade em razão das infrações disciplinares constantes desta lei não exime o servidor da obrigação de indenizar os prejuízos causados ao erário. Artigo 123. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Decora o artigo 123. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Ou seja, vai ter a penalidade de advertência e suspensão. Advertência, decurso de 3 anos e suspensão, decurso de 5 anos, vão ter aí os seus registros cancelados. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Guardou? O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 124. Os atos e os procedimentos previstos nesta lei serão realizados preferencialmente em meio eletrônico, assegurado o atendimento dos requisitos de autenticidade, de integridade e de validade jurídica das informações e dos documentos. Artigo 125. Para fins processuais, os prazos desta lei fixados em dias serão contados apenas em dias úteis, iniciada a contagem no dia útil seguinte ao da notificação ou da publicação. Os prazos fixados em meses e anos serão contados de mês a mês e de ano a ano. Artigo 126. As disposições do capítulo 4 desta lei aplicam-se aos processos administrativos disciplinares cuja instrução já estiver iniciada. Parágrafo único. As demais disposições desta lei aplicam-se imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados na vigência da legislação anterior. Artigo 127. Serão adaptados os procedimentos em curso na data de entrada em vigor desta lei, cabendo ao presidente do feito tomar as providências necessárias ouvido o acusado. Artigo 128. Aplicam-se às infrações disciplinares as excludentes de ilicitude previsto no Código Penal, que estará no artigo 23 do Código Penal, inciso 1, estado de necessidade, inciso 2, legítima defesa, e o inciso 3º,
estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Parágrafo único. Considera-se estrito cumprimento do dever legal o uso progressivo da força na atuação policial. Decorou? Considera-se estrito cumprimento do dever legal o uso progressivo da força na atuação policial. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Força e honra e amém.